Embora muitas vezes não percebamos, o livro de Ezequiel está cheio de lições importantes. Uma delas está registrada no capítulo 37. É tão especial que nos ensina lições valiosas até hoje. Vamos entender hoje sobre uma visão que Ezequiel teve e aprender o que ela pode nos ensinar para a vida. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém, a capital de Israel, e a conquistou, ele levou muitos israelitas como prisioneiros para a Babilônia e deixou apenas os mais pobres na terra. Ele também saqueou o templo de Deus e levou os seus objetos sagrados. Ele colocou no trono de Israel um rei fantoche, chamado Zedequias, que era seu súdito. Mas Zedequias não foi fiel a Nabucodonosor e se rebelou contra ele, confiando na ajuda do Egito. Então, Nabucodonosor voltou a atacar Jerusalém e a cercou por 2 anos. Durante esse tempo, houve muita fome e sofrimento na cidade. Finalmente, os babilônios conseguiram entrar na cidade e a destruíram. Eles mataram muitos israelitas e queimaram o templo de Deus. Eles capturaram Zedequias e o levaram para a Babilônia. Lá, eles mataram os seus filhos na frente dele e depois furaram os seus olhos e o prenderam com correntes de bronze. Foi nesse contexto de dor e desespero que Deus falou com Ezequiel, que era um dos exilados na Babilônia. Deus lhe deu muitas visões e mensagens para mostrar que ele ainda estava no controle da história e que ele tinha um plano para restaurar o seu povo. Uma dessas visões foi a do Vale dos Ossos Secos, que vamos contar agora. O povo de Israel estava exilado por causa dos seus pecados. Eles haviam se afastado de Deus e por isso sofreram as consequências. A sua terra estava destruída, o seu templo estava em ruínas e a sua esperança estava perdida. Eles se sentiam como ossos secos, sem vida, sem futuro. Mas Deus não se esqueceu do seu povo. Ele tinha um plano para restaurá-lo, e para isso ele usou Ezequiel para lhe dar uma mensagem de esperança. Um dia, Deus levou Ezequiel pelo seu espírito a um vale cheio de ossos secos. Eram muitos ossos, espalhados por toda parte, e estavam muito secos. Então Deus perguntou a Ezequiel: "Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver?" Ezequiel não sabia a resposta, mas confiou em Deus e disse: "Ó soberano Senhor, só tu o sabes." Então Deus mandou Ezequiel profetizar aos ossos e dizer-lhes que eles iriam viver. Ezequiel obedeceu e disse: "Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei crescer carne sobre vocês. E sobre vocês estenderei pele e porei em vocês o espírito, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor." E enquanto Ezequiel profetizava, aconteceu algo incrível. Os ossos começaram a se mexer e a se juntar uns aos outros. Eles formaram esqueletos e depois receberam tendões, músculos e pele. Ezequiel viu os ossos se transformarem em corpos humanos, mas eles ainda não tinham vida. Então Deus mandou Ezequiel profetizar de novo e dizer ao espírito que viesse dos 4 ventos e soprasse sobre os mortos para que eles vivessem. Ezequiel obedeceu e disse: "Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam." E quando Ezequiel profetizou, o Espírito de Deus soprou sobre os corpos e eles começaram a respirar e a se mover. Eles abriram os olhos e se levantaram. Eles formaram um grande exército de homens e mulheres de todas as tribos de Israel. Ezequiel ficou admirado e louvou a Deus pelo seu poder e pela sua bondade. Deus explicou a Ezequiel que aqueles ossos representavam o povo de Israel, que estava morto espiritualmente, sem esperança. Mas Deus prometeu que ele iria ressuscitá-los e levá-los de volta para a sua terra. Ele iria colocar o seu espírito neles. E eles teriam vida. Eles iriam saber que ele era o Senhor, o seu Deus, que os amava e que os salvava.
Essa história nos ensina que Deus pode fazer o impossível e que Ele tem um plano para o seu povo. Uma história que nos mostra que Deus é fiel e que Ele cumpre as suas promessas. Uma história que nos inspira a confiar em Deus e a ter esperança em Deus, mesmo quando tudo parece perdido, porque Deus é o Deus da vida e Ele pode transformar os ossos secos em um exército vivo. Em João 5:25 diz: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como os ossos secos no vale ouviram a voz do profeta e ganharam vida, um dia todos que já morreram ouvirão a voz poderosa de Jesus. E nesse dia eles vão se levantar vivos novamente, prontos para uma vida eterna. É uma promessa de esperança e renovação, mostrando que mesmo após a morte, a vida pode surgir novamente. Obrigado por ter assistido. Se você se surpreendeu com a visão de Ezequiel e a promessa de renovação e vida, leve essa mensagem adiante. Compartilhe com aqueles que buscam esperança e inspire-os a ver além das aparências. Deixe seu comentário, compartilhe sua visão ou uma palavra de fé que esta história despertou em você. E possamos todos ser reavivados pelo sopro da vida que vem do alto. Até nosso próximo encontro.